Alô pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vamos começar hoje um papo bem legal com o pessoal que marcou ali. E como eu sempre gosto de trocar uma boa ideia com outras pessoas que têm diversas visões da área de produto e tecnologia aí, de várias expertises diferentes, dessa vez aí eu vou conversar com o pessoal de QA, ou famoso QA. Também, às vezes o pessoal fala que é pessoal de teste, mas me disseram que não é isso não, é um pouco mais, é um bocado mais, é muito mais talvez. Mas, como eu não sei de muita coisa, aí eu vou conversar aqui com a galera para poder entender o que tem esse cenário aí de QA dentro da área de tecnologia e que é qualidade em si, né? E para saber disso aí, o que marcou comigo ali foi a Carol Pai aqui, como já tinha conversado comigo ali outras vezes, já trouxe pra gente aí uma temática esses dias aí sobre autismo no mercado de trabalho, e agora também traz esse tema aí pra gente conversar sobre QA. Traz aí a Paty e a Márcia também pra gente conversar todo mundo junto nesse cenário aí, para eu entender o que é qualidade aí. Então, deixa eu chamar elas aqui para nossa conversa, para eu entender o que é QA, o que é QA, inclusive, o que a faz. Deixa eu chamar ela aqui, rapidinho. Isso! Boa noite! Oi, gente! Boa noite! Na hora, hein? Eu tava aproveitando pra falar as groselhas enquanto o pessoal não entrava, né? E aí vocês entram bem na hora que eu solto a pior de toda. É igual quando você tá numa festa que a música tá bem alta, você tá gritando algo pra alguém e a música acabou. Você vai ter que repetir. Não, melhor ela não repetir, Carol, deixa quieto. Pode repetir ou não? Eu não tô gravando. Eu tava falando de você, o assunto chegou. Ai, por isso que você não tinha me aceitado. O pior é que assim, na hora que eu cliquei no link, a gente já meio que entrou, assim. O meu também não deu pra aceitar, não. Eu tava na sala esperando me aceitarem. Ó, Na sala de espera. Que loucura. Pode ser que o e-mail que você usou é diferente do e-mail que está no convite. Sei, então, Eu acho que eu passei meu e-mail pessoal, que é o mesmo que eu entrei. Eu acho. fui eu que cadastrei, gente. Pode ter sido alguma coisa assim, que eu sou a pessoa da tecnologia. Não, mas é pra mim ter... Pelo que eu lembro, eu entrei com o mesmo e-mail que eu te passei. de boa. Mas estamos aí. Eu não queria você aqui porque a gente tava falando mal. Vou falar logo, senão fica bom. Era isso, não, já deixa logo na mesa logo. Já vamos. Negócio de ficar escondendo as coisas. Tudo bem, vocês não sabem o que eu falo de vocês? Se vocês soubessem o que eu falo, vocês falariam pior. Eu acho que é assim que a gente tem que seguir mesmo o baile, sabia? Não é o que eu falo, é o que eu penso. Meu Deus. Melhor nem saber. Vamos mudar de assunto, que tá ficando muito legal esse assunto aqui. Eu amo! É nada, a gente se estrepa, mas a gente se dá bem. Tudo doida, igual. Que é bom. Bom, pessoal, muito obrigado por ter aceito assim, participar dessa loucura aqui. Adoramos loucura. Da outra vez tinha conversado com a Paty, com a Carol ali, a Márcia ainda não tinha a visto. Provavelmente a vi em algum lugar, mas eu sou péssimo em fisionomia, assim. Eu tenho um problema, uma questão desde criança. E o pior é que minha primeira formação foi justamente em desenho artístico. Então, assim, quando eu tinha 12 anos, assim, desenhava rostos, o negócio era ficar desenhar. Então, gostava muito de reproduzir os rostos das revistas. E, mesmo assim, eu sou péssimo em fisionomia. Mesmo com uma pessoa que passou muito tempo prestando atenção em fisionomia, é péssimo. Pois sou eu. É isso aí. Então,
demais. E assim, cada vez que você me vir ou me encontrar, eu vou estar meio diferente. Porque eu sempre faço alguma coisa do cabelo. As meninas estão um pouco mais acostumadas, assim, mas fique em paz, de boa. Às vezes ela vai estar com cabelo rosa, às vezes de outra cor, é normal. Pô, aí ferrou. Esses dias tava- Mas é pelo jeitinho tu vai saber quem é. Vai. Como. Falar, essa aí não bate bem. Acho que o nome dela é Márcia. É verdade, sou eu. Vê, tem os memes lá dos gatinhos, toda Márcia. Eu amo. Eu sou meio Sassy Cats Márcia, assim, bem memeira, assim. Eu não tenho nenhum conteúdo assim na internet com os meus gatos, né? Eu acho que eu devo estar perdendo dinheiro com essa história, que os vídeos são bem travessos. Daqui a pouco eu chego aqui pra pular por aí. Oh, A gente meu viu Deus, um da outra vez. Depois aparece. Bom, pessoal, um assunto que eu não... A gente vai falar sobre um assunto que eu não domino, não faço ideia de onde vem, pra onde vai. É justamente por isso que eu acho legal conversar. Porque eu não conheço. Eu parto do princípio que eu não sei nada. E desse momento, as coisas acabam abrindo novos caminhos, né? Novas formas de entender. Como eu até me apresentando para quem ainda não me conhece, a Márcia deve ter dado uma stalkeada ali, que é bom fazer. Bom, eu sou product designer já faz um bom tempo e todos os lugares que eu passei tem as discussões e a nomenclatura QA por lá e para cá, mas eu não faço ideia do que realmente faz. Em algum momento teve um lugar que tinha uma pessoa lá de QA e também não sabia o que ela fazia. Ela basicamente olhava para a documentação que eu fazia e negava o trabalho dos devs, falando que eles tinham feito tudo errado. Então, é isso Não é bem que o QA faz. Como é que é? Onde é que vem? Se apresentem vocês aí, dizem como é que caíram nessa cilada. É cilada, Bino, corre. Já que a Patrícia começou, vai. Não, gente, por que eu? Gente, absurdo. Bom, eu sou Patrícia Garcia, Paty Garcia lá no LinkedIn. Sou QA há aproximadamente 1 ano. Sou testemunha de QA. Sou discípula da Carol. Ai. Discípula do Cantinho, agora das Girls Testing. E estamos aí, firme e forte, aprendendo a cada dia, né? Ainda sou júnior na área, mas estou me desenvolvendo, mas assim, eu discordo, tá? A gente não fala que tá tudo errado. De vez em quando tem alguma coisa certa. De vez em Vocês quando. não são um gargalo de desenvolvimento? Era isso que eu escutava dos devs. QA, porra, cara, que é um gargalo para desenvolvimento, pô. A gente demora pra fazer depois por causa desse pessoal. A gente é coleguinha dos devs, sempre fomos. Desculpa aí botar fogo, botar mais lenha na fogueira, mas isso aí é desculpa de dev ruim. Ai, Deus. Não, nós somos amiguinhos, tá? Já que eu comecei a falar, né? Nós somos amiguinhos sim dos devs. Atuamos ali desde o início do processo, devemos atuar desde o início do processo, assim não seremos um gargalo. E eu sou a Carol, trabalho como QA desde 2021 e já conheço a área há cerca de 10 anos, porque eu já trabalhava numa empresa de desenvolvimento e passei de usuária do sistema para ser QA daquele sistema. Acabei me apaixonando pela área, estamos aí ativos nas comunidades e catando mais gente, né? Patrícia chegou em mim e ela queria ser dev, mas consegui trazer ela pro lado do QA, né? E tá aí. E é isso. É o tipo de coisa que ou você ama ou você odeia. Porque, assim, todo QA ou toda pessoa da área de qualidade, não necessariamente a pessoa que faz o teste, né? Mas a gente tem outros papéis que são ali fundamentais, vão ser o gargalo de alguma coisa. Então, assim, para que esse gargalo não exista, desenha a tela direito, meu filho. Code direito, meu filho.
assim, zero modéstia. Porque, assim, a validação feita por um olhar que não foi o olhar daquele que desenhou, que desenvolveu, é para agregar. A gente não tem que ser barreira de nenhum processo, a não ser que o processo seja ruim. Se o processo for ruim, o desenho for ruim, não for pensado, às vezes, na experiência do usuário, porque para que existe, né, o desenvolvimento? Existe para chegar, alguém está pagando por isso. E aí a gente tem que ser meio que esse filtro, né? E eu não me apresentei, na verdade, deixa eu só abrir um parênteses. Eu sou Marcinha Nota 1000, sou representante aqui da comunidade das Girls Testing, sou QA, então, já 1 ano e meio, 2, também estou ali na fase júnior. E eu tenho o maior apreço, o maior respeito, assim, por vários processos de desenvolvimento. Eu entendo, assim, às vezes o lado do dev, do designer, do PO. Então, assim, a gente tem várias figuras-chave e o QA, às vezes, tem que ser um pouco chato mesmo. Só que, às vezes, a gente tem que pensar se o QA está sendo chato de graça ou o processo como um todo precisa ser revisto. Às vezes, o QA, ele vem para somar, mas ele tem tanto aquele estigma, sabe? Ele já tem aquela figura meio... Isso é preconceito, inclusive, tá? Não queria falar, não. Mas, assim, eu sou contra o preconceito. Viva a liberdade de expressão, tá? E viva um processo de desenvolvimento saudável. Vou fechar aqui meu parênteses com isso. Obrigada, Brasil. E pegando esse gancho de já que QA não faz isso ou faz aquilo, o que é? O que é QA? O que faz, como se reproduz, ou enfim. Como se alimenta. Na maioria das equipes, é confundido com um testador. E QA, na verdade, ele pode estar falando de QA como garantia de qualidade ou como o analista de qualidade. Independente de qual deles que tu está se referindo no momento, a gente está relacionado ao processo. Porque o teste, ele já é mais para o lado da correção. Teve um erro, vou testar que realmente está ok, foi corrigido. E já a qualidade é relacionado ao processo. Daí envolve todo. E o QA não é tipo a equipe de desenvolvimento passa por QA. O QA, ele tem que fazer parte da equipe. Ele tem que estar lá desde o refinamento, né? Tem que ser incluído enquanto está sendo ainda projetado. E se tu começar a escrever os requisitos, ou antes, quando tiver do desenvolvimento, quando começar o desenvolvimento também, já pensando nos testes, tu vai ver que tudo vai funcionar muito melhor. Porque teste não é papel do QA, né? Não é só do QA. Todo mundo é responsável pela qualidade e testes, tanto que a pirâmide de testes, que a base ali é feita pelo desenvolvedor, que é o teste unitário, representa 70% dos testes. Então, na verdade, o que geralmente a gente é visto como teste que é gargalo, na verdade, nosso número de testes é muito menor do que dos desenvolvedores. Então, eles têm que fazer muito mais testes do que a gente. Só que a gente acaba tendo, infelizmente, só essa visão que é teste. Mas não, é realmente qualidade, envolve todo o processo. A gente tem que entender do requisito, tem que entender do negócio, tem que entender a parte técnica também, né? De como foi feito, não é só pensar em como vai funcionar ali só na visão do usuário, a gente não fica só apertando o botão, a gente tem que entender o lado técnico também para poder auxiliar e trazer coisas novas para a equipe também. Fazer só um parênteses pequenininho antes da parte complementar, que eu vi que ela estava ali, ó. Olha, eu vou trazer aqui minha pitada de sabedoria, que essa mulher, ó, ela é bruxona, mano. Bruxona, eu sou muito fã dela. Muito fã da Carol também. E, Jefferson, vamos ser fãs uns dos outros aqui, promover a paz. Sabe aquele momento que o seu cliente dorme e ele acorda com um sonho e uma carteira muito cheia de dinheiro? É ali que o QA tem que estar. É no momento que ele chegar para a pessoa que ele vai contratar o serviço e querer desenhar aquilo. Então, a gente tem algumas figuras-chave nesses processos de desenvolvimento que muitas vezes não incluem o profissional de qualidade. Como a Carol falou, e eu achei bárbaro, eu queria ter uma camiseta com isso. O QA não é só teste. O teste é uma das
das missões que acabam passando, né? Esse papel é um pouco obscuro mesmo, mas a qualidade pode ter várias facetas e pode estar presente em todas as pessoas que participam do processo de desenvolvimento. Você é o Jefferson UX, então você pensa na experiência do usuário. Você não vai pensar só se a tela tem que ser azul ou verde. Mas assim, aquele cara daltônico, sabe? Tá grande o suficiente a fonte. Isso é qualidade, entendeu? Você tendo esse outro olhar e essa preocupação e conhecendo o seu produto, o seu cliente, você também é um profissional da qualidade. Então, assim, vamos pensar que todo mundo pode estar junto nessa missão. E é isso, fechei meu parênteses aqui. Opa, então vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Pro lado dos meus mini artigos do LinkedIn lá, e vou falar de maneira mais descontraída, assim, né? Olha lá o gato do Jefferson, olha lá, apareceu. Ai, eu amo um gatinho, não posso falar, eu tenho só 9. Oi, gente. Sim. É o dia que ela me falou, eu falei, meu Deus, eu só tenho 2 e... Enfim, voltemos aqui, né, para a área da qualidade. Eu que tô engatinhando ainda na área, sempre falo isso. Mas, assim, acho que o QA faz parte ali do time como um super-herói junto com os demais, né? A equipe de super-heróis ali tem que ter uma visão um pouco mais aguçada, com certeza, porque nem sempre a pessoa que está desenvolvendo... É igual quando você está procurando alguma coisa. Você procura, tá na tua cara e você não acha. Então, a visão do QA é muito isso, né? De você conseguir ver de uma forma mais ampla o todo, né? Não só pontuar os defeitos, mas também as melhorias, né? Identificar alguns potenciais ali, olha, né? Desde o design até o produto final. Então, todo mundo super-herói, todo mundo amigo, entendeu? A gente veste nossa capinha ali, zarpa. E é isso. Uma questão que fica na minha cabeça e que eu gosto de provocar a origem das coisas, o significado das coisas, não a origem. Porque quando vocês falam de qualidade para quem ainda não é do meio de startup, de tecnologia, de gestão de projetos também, é um pouco ou muito abstrato. Então, o que é qualidade quando vocês falam? Quais são os processos? Quais são os indícios que vocês vão chamar? Isso aqui é um ponto de qualidade. Vou começar aí, né, respondendo um pouquinho disso aí, como uma visão. Eu vim da área de administração, sou formada em administração, sempre trabalhei na área administrativa e trabalhei alguns anos, acho que 6 anos no Senai aqui, ministrando várias disciplinas na área de gestão, inclusive a disciplina de qualidade para cursos, né, auxiliar de almoxarifado, de RH, técnico em segurança do trabalho, inclusive curso de assistente de qualidade e técnico em qualidade. E uma coisa que eu sempre comento para contextualizar ali é que a qualidade ela não tem um conceito formado, ela não é assim, é isso e pronto, acabou. Por quê? Porque a qualidade ela depende muito do parâmetro que você está avaliando, né? O que é qualidade para mim? Pode não ser qualidade para você. Às vezes uma startup, uma empresa de tecnologia que está produzindo um determinado produto, ela vai visar nisso aqui e não vai visar nisso aqui, né? O ponto-chave dela vai ser uma coisa, né? Às vezes a funcionalidade é a mesma, porém ela vai visar, né, num ponto diferente. Então vai depender muito qualidade, mas qual é o parâmetro, o seu parâmetro para qualidade? Eu até sempre brinco com os meus alunos, falo assim, se eu chegar na cidade que você mora lá, tipo, né, se você mora numa cidade que eu não conheço, falar para você, hein, me fala aí uma lanchonete de qualidade. E aí, o que você vai me falar? Qual que é o seu parâmetro de qualidade? Porque para mim pode ser algo, eu tô com muita fome, então seja algo muito rápido. Para você pode ser, não, a higiene do local tem que ser 100%. Para o outro, não, o local tem que ser tipo, movimentado ou muito calmo. Então, tudo depende do parâmetro. Isso falando num contexto geral. Aí, meninas, podem introduzir o assunto mais um pouco. Qualidade também, no nível geral, e segundo já que puxou para o LinkedIn, algo que eu tenho feito lá no LinkedIn é trazendo
sobre a certificação de testes, né? E segundo, então, a certificação, na verdade, a qualidade vai ser como o sistema ele está atendendo os requisitos, né? Então, as pessoas ali interessadas, que são stakeholders, definiram que o sistema tem que ser assim. Se atendeu, tem qualidade. Basicamente, seria isso, né? Tá atendendo, tem qualidade. Só que às vezes o cliente ele pede uma coisa e aquilo ali não é bem o que ele precisa, não pode ser feito exatamente daquela forma. Então, a gente tem que pensar também em trazer qualidade desse jeito, que só atender o que ele pede, às vezes pode ser uma coisa que, tipo, tá, atender o que ele pede, mas na verdade aquilo ali não é exatamente o que ele precisa. Daí, tipo, tem ou não tem qualidade, né? Das vezes que o cliente pede alguma coisa, ele tá colocando várias camadas de viés ali em cima do que ele acha que talvez, numa dessa, quem sabe, pode ser que seja bom. Por isso que o conceito de qualidade realmente ele é abstrato. Porque se eu for ver pela certificação, a qualidade é atender os requisitos das pessoas interessadas, tem qualidade. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Ou às vezes acontece de, tecnicamente, o aplicativo é maravilhoso, mas não faz o que tem que fazer, não atende lá o usuário final. Ele não tá bom, mas tipo, foi bem feito, foi feito com tudo que tinha de melhor tecnicamente. Tem uma qualidade, mas ainda assim não funciona. Então, realmente é abstrato. Eu costumo dizer que, na verdade, a qualidade é cultura, né? Não é só, realmente envolve tudo, não é só técnica. Então, eu digo que qualidade é cultura e isso, então, vem das pessoas pensarem com a visão da qualidade, pensarem no todo. Tá funcionando, mas, por exemplo, se tem acessibilidade. Porque se eu tenho um sistema muito bom, mas agora se tu tiver qualquer deficiência visual, tu já não consegue utilizar. Então, realmente é tão bom, sim. Tenho realmente qualidade, então realmente é abstrato, mesmo que trabalhe com qualidade. Eu não vou pegar a referência do dicionário, dos sílabos, assim, uma coisa técnica. Porque, assim, eu só vou complementar o que as meninas trouxeram com um exemplo que eu ouvi numa palestra, que eu achei o máximo. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês gostam de comer pastel na feira? Pastel na feira, eu acho que assim, a feira às vezes você nem vai para comprar legumes, você vai para comer pastel. Com certeza. Certo? Aqui em São Paulo, pelo menos, é muito comum, assim, me dê um caldo de cana pastel. E junto com esse pastel que vem quente, ainda mais nesses dias de calor, sabe o que você pega? Aquele ketchupinho de sachê. E aquele ketchupinho de sachê, gente, ele é uma loteria. Às vezes ele vem do jeitinho que você gosta. Nossa, eu gosto daquele docinho, sabe? Aquele de pobre que eu amo, assim, sabe? Aquele aguado. E às vezes ele vem só o sachê da Heinz ou de outras marcas. Não sei se pode falar aqui que não tá me patrocinando, né? Mas assim... Então, eu acho que assim, quando você pensa num ketchup de sachê e você olha aquele ketchup de sachê de determinada marca, você sabe exatamente o que vai vir. Então, a sua expectativa está alinhada, independente de você abrir o sachê e usar, chupar ou colocar, enfim. Tem determinadas marcas que você já sabe exatamente o que vai vir. E tem as marcas que são essa loteria. Então, para mim, eu acho que é alinhar a minha expectativa com o objetivo. Independente de eu abrir aquele sachê de ketchup ou não, o meu pastel vai estar uma delícia. Mas eu gosto dele com o ketchup. E o ketchup, para mim, tem que ser de determinada forma. Quando eu tenho ketchup de determinada marca lá, eu já sei o que eu espero. Então, eu sei que aquele produto tem qualidade. A qualidade, né, alinhada com a minha expectativa. Agora, quando é uma loteria, aí, qualidade só vem depois da terceira mordida, entendeu? Então é abstrato. A qualidade pode vir também de maneiras misteriosas, entendeu? Uma coisa é, quando vocês estão falando de os critérios, as definições de qualidade precisam ser definidos, né? É como a atualização do antivírus. Nossas atualizações não foram atualizadas. Então, as definições precisam ser definidas. De onde vem e em que momentos são esses que se conversam para definir os critérios de qualidade para que siga o processo de
de desenvolvimento ou até o processo de discovery, porque você imagina que quando vocês estão falando que tem que fazer parte do processo, então o momento que eu defino o meu processo de discovery, ele precisa estar alinhado com as expectativas de qualidade que foram definidas em algum momento. Então, o que vem antes, o ovo ou a galinha? O que vem as definições de qualidade ou vem as descobertas do discovery? Na verdade, não existe bem a divisão. Tá todo mundo junto e misturado, entendeu? Não é assim, tá, agora tá aqui os requisitos do sistema, agora eu vou passar para quem analisar. Não. Já tá junto ali, escrevendo esses requisitos aí. Um trabalho lado a lado. Não é, a gente sabe que nem todas as equipes têm, né? Mas existem papéis para analista de negócios, de requisitos, algum especialista em produto. Vai ter papéis diferentes, mas o que há, ele tá ali sempre junto. Ele tem que estar ali sempre junto para alinhar essas expectativas, né? Então, não é um processo à parte, o QA vai estar ali, vai estar no meio, as coisas estão acontecendo e o QA vai estar acompanhando. Eu fiz uma técnica que eu tento trazer, que é a técnica dos 3 amigos, que envolve, daí é o QA, o desenvolvedor e a área de negócio, que seria o PO, analista de negócios, analista de requisitos, é de trabalharem juntos. É realmente estar integrado à equipe. Ele vai estar integrado. Quando for o desenvolvimento, ele vai estar ali ao lado do desenvolvedor. Quando for a parte de ainda tiver requisitos, ele vai estar ali. Tem alguém para fazer o design, então vai estar ali junto também, enquanto ainda está sendo construído. Perfeito. A gente tem que trabalhar em conjunto e participar do processo e conhecer o produto de uma maneira muito íntima, relacionar com as expectativas. E pode ser que esse quesito da qualidade, Jefferson, ele mude no decorrer do processo de desenvolvimento, tá? Então, eu tinha uma ideia aqui que eu fui começando a desenvolver e fui começando a colocar no papel, colocar a vida naquilo, e fui percebendo que alguns caminhos a gente precisou adaptar, a gente precisou alterar. É muito importante que isso sempre esteja alinhado com o cliente final. É ele que eu tenho que agradar, é ele que tem que estar ciente, sabendo que existem algumas limitações também no processo de desenvolvimento que atrapalham, assim, mas isso não pode ser um empecilho, assim, a gente tem que ser muito adaptável nesse ponto, mas conhecer o produto tão intimamente que a gente consiga também opinar e participar nesse processo de refinamento, que a Carol até colocou na pergunta passada, eu achei o máximo. Esse refinamento, ele acontece constantemente. Então, o que eu tenho de definição de qualidade, ele está muito alinhado à expectativa do cliente, à minha entrega e às minhas limitações. Entendi. E pensando assim, no meu dia a dia, eu gosto de utilizar frameworks, eu gosto de utilizar essas abstrações para seguir assim, um processo, nem tanto pelo meu trabalho, eu sozinho, isolado, fazendo meu trabalho, mas sim para conseguir até dar uma visibilidade, né, uma forma para que outras pessoas consigam entender. É por isso que eu gosto de frameworks por causa disso. Eles acabam trazendo uma forma mais palatável para quem não é estritamente ligado àquele processo ali, né? Na área de design a gente tem Double Diamond, a gente tem os outros processos como design, ou abstrações, né, como design thinking, processos como o design sprint, que aí eles conseguem colocar etapas, conseguem colocar algumas sugestões de atividades para cada tipo de etapa ali. E pensando na área de QA, o que tem assim de ferramenta, de framework, de metodologia até que é mais conhecido entre os pares da área e que geralmente ou que é utilizado para se fazer entender por quem está olhando para o QA lá no lado. O QA está ali tomando café, mas o que ele faz? Né? Teve uma empresa que eu trabalhei que o pessoal trabalhava da seguinte forma, Jefferson. O cliente, ele chegava com uma determinada demanda e eu, o analista de negócios, de requisitos, a gente abria um processo que eles chamavam de
eles abriam as demandas e a gente fazia um refinamento delas. Era, acho que, backlog grooming. Era um termo que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E aí foi lá que, assim, eles trouxeram meio que o desenho do que o cliente queria. Trouxeram, assim, pensando no negócio, eu tenho um determinado tempo para fazer essa entrega, eu tenho tantos desenvolvedores. Todas essas métricas, elas foram colocadas no papel. E aí a gente tinha o refinamento com relação ao desenvolvimento de algumas telas. Era um software. Então, assim, essa metodologia, né, esse exercício era feito direto QA, PO e Dev, sabe? A gente tinha, assim, sei lá, um dia na semana, que não era planejamento, não era refinamento, não. Era um negócio que a gente ia desenhar esse processo para que ele fosse desenvolvido no restante da sprint. E quando a gente tinha tempo suficiente para fazer isso, porque às vezes a gente não tem, a gente é demandado, a gente não trabalha em um projeto só, a gente trabalha em vários. Mas quando a gente está dedicado num projeto só, isso é muito rico, é muito importante. Mas assim, eu não me recordo de nenhuma ferramenta que a gente use muito, porque assim, é muito uma questão de desenho. Você pode fazer esse backlog grooming num papel de pão, sabe? A ferramenta não é um impeditivo ou sabe? Independente de onde você fizer. Se fizer num Trello, a gente consegue desenvolver, que é uma metodologia. Realmente, a questão de ferramenta vai variar muito de uma empresa para outra, às vezes de uma equipe para outra, e eu posso estar usando a mesma ferramenta e utilizar de forma diferente também. Por exemplo, uma ferramenta que eu vejo que tem aumentado bastante o uso, se tu for ver, não foi feito para usar com qualidade, que é o Notion. Eu estou usando como um bloco de notas, né? Sou um péssimo exemplo. Mas é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada para poder mostrar o trabalho da qualidade. Mas, e o que acontece também muito é que se a gente for documentar tudo, a gente vai ficar só documentando também, né? Então a gente também tem que encontrar esse equilíbrio, porque, como eu disse, a gente entra do início ao fim e a gente vai acompanhar o que a Arte Negócio está fazendo. E enquanto estão desenvolvendo, a gente também está planejando de como vai testar aquilo ali que está sendo desenvolvido. A gente vai testar também, depois que foi para a produção, a gente também tem que garantir que continua funcionando. Então, a gente não se apega muito a ferramentas. Por exemplo, hoje o que eu mais tenho utilizado, na verdade, é uma planilha do Google. Porque na equipe é o que tem funcionado. E consegue. Perfeito. E aí você consegue todo mundo mexer assim, sem estragar assim, o trabalho do outro on time. Eu acho bárbaro as ferramentas do Google. Ela funciona, é gratuita, é de fácil visualização. Eu tenho o link ali, posso ver. Não consigo acessar agora lá o projeto. Estou com meu celular, consigo abrir aquele link facilmente. É uma ferramenta que tem funcionado. Agora, a gente pode daí adaptar diversas técnicas para fazer essa documentação também, porque acontecia muito que algumas pessoas ficam presas naquele preciso aprender caso de teste, cenário de teste, e vou ficar escrevendo. Quando na prática você ficar escrevendo muito caso de teste, cenário de teste, quando é que tu realmente testa ou quando tu consegue validar a qualidade? Você eu escrevi tudo, daí mudou uma tela, agora eu vou ter que dar manutenção em tudo isso que eu escrevi, então será que realmente vale a pena tu escrever tanto assim? Então, realmente a questão das ferramentas muda muito, mesmo de uma equipe para outra. Então, acho que sempre é encontrar o que funciona melhor para a equipe que tu está trabalhando, para aquele que tem que fazer sentido para o projeto e para as pessoas que estão envolvidas. O que geralmente tem assim na documentação? Eu fico curioso, que eu tenho alguns modelos, né, um formato. Tem um até que eu toda vez que eu estou migrando de um lugar para o outro, eu acabo incrementando esse modelo mental que eu criei de documentação para a minha área, que não é no Figma, tá? Por mais que eu trabalhe, o protótipo vai ser no Figma, mas a minha documentação não é lá, é escrita mesmo. Gosto de colocar a coisa bem estruturada de regra de negócio, as regras de interface. E eu aprendi isso na marra mesmo, assim,
que início eu pensei, não, se eu colocar as coisas nessa ferramenta tal, no Figma lá, o desenho, é isso que eu precisaria. Aí se passou um mês inteiro tirando dúvida dos desenvolvedores, do PO, de todo mundo que tinha alguma dúvida sobre comportamento da interface, mas estava com preguiça de clicar no botão play lá do Figma para ver a coisa funcionando. Então, queria buscar em algum lugar. Eu comecei a escrever mesmo, então, toda vez que tiver um campo de data, ele tem que ter essa formatação. Tirou o mouse, colocou o mouse, ele faz tal coisa, o rover vai aparecer tal coisa. Então, eu escrevo, fica bem verbosa mesmo a minha documentação. Tudo escrito, eu uso a ferramenta que tiver na hora, né? Tem lugar que abre Notion, tem lugar que usa o Confluence, tem lugar que eu já comecei só no Word mesmo ali no Docs até. Mas as coisas que eu vou escrever sempre vão nesse sentido de eu tenho que escrever as regras de negócio, que é o que está se esperando que a coisa faça, e o porquê, né? Porque vai fazer um cálculo, sei lá da onde, porque é um software de engenharia e tem que ter esse cálculo preciso porque faz parte da NBR XPTO. Precisa ter esse tipo de comportamento porque se a gente pegar a outra norma, uma ISO lá que vai ter de ergonomia, vai tratar isso, essa ergonomia da interface. Então eu coloco essas regras escritas, que fica sendo a minha documentação junto com o link do protótipo, né? Que para mim o menor dos trabalhos é justamente o protótipo ali final, né? Já tenho a prática de criar style guide, então eu acabo afiando o facão, digamos assim, logo no começo, faço style guide para não ter que me preocupar com isso depois. Vou mais na arquitetura da informação. Então, isso é um exemplo de documentação que eu faço. E o que tem na de vocês? Até fazendo um depara, né? Também trazendo um pouco do que a QA de onde eu já trabalhei fazia. Assim que chegou, ela começou a ver toda a documentação que eu tinha feito. E como as regras, eu coloco um código em cada regra, inclusive, né? Isso é legado de engenharia de software. Eu fiz esse sistema lá no começo de 2000, então acredito que veio junto comigo. Documentação de engenharia de software veio junto. E eu pegava o código, a regra, e colocava no card lá do Gira, dizendo, isso aqui eu vou testar essa tarefa dessa tela. Aí ela já colocava lá o que conferiu e o que não conferiu. Mas isso é um aproveitamento já da documentação que eu fazia e não a documentação que ela começava. Aí eu não sei, então, o que vem, quais são as coisas que se documentam na área de vocês? Posso começar? Pode começar. Só vou fazer um parênteses, porque eu acho que assim, todo mundo da área tipo, de desenvolvimento tinha que ter um desenho tipo, de arquitetura de software. Sabe, um roteirinho assim, e esse negócio da regra de negócio tem que ser compartilhado com todo mundo. É muito interessante que você diga que você tenha, tipo, tido esse insight de começar a fazer isso, porque tecnicamente a gente nunca pensou que o cara do design que ia começar a fazer esse desenho, esse mapa mental, e analisar esses requisitos. Eu achei bárbaro isso que você colocou, e se tiver um modelo, pode compartilhar com nós, comigo, pelo menos, que eu vou pegar assim, copia, mas não faz igual. E todos os créditos para Jefferson Alex, ok? Pode falar, Carol. Eu vou também deixar aqui, né, que a documentação que tu citou é o sonho de todo que há. E se essa documentação... Lá deve ter pensado na mesma coisa. Bom, eu só trabalhei até com um sistema que era assim a documentação. E a gente seguia um modelo parecido também, que pegava aquele código da regra de negócio e começava a nossa tarefa de testes baseado nela. Então, esse realmente é a documentação sonho de todo que há. Porque se a documentação escrita for muito boa, tu vai conseguir visualizar o sistema. E daí o desenho da tela é só um complemento. Porque uma documentação bem escrita, tu vai conseguir visualizar o sistema. Ali, tu nem precisa, o desenho é realmente só um detalhe. Então, a gente pode reaproveitar e deve, né, fazer nosso teste baseado nessa documentação.
geralmente a gente acaba reaproveitando, porque senão eu vou ter muito mais trabalho. E pode fazer uma documentação mais detalhada, por exemplo, eu escrever passo a passo de como eu vou testar para validar cada uma das regras que tu citou, mas daí tu escreveu ali como deve ser. Quando eu for planejar meus testes, planejar como validar aquilo ali, eu não vou pensar só nesse caminho feliz de como deve ser. Se tu me disser que deve ser azul, então eu vou ver se eu não consigo deixar rosa, por exemplo. Eu vou testar. Então é o cenário feliz e todos os caminhos alternativos possíveis. Colocou como tem que ser e eu vou... Não somos inimigos dos devs, tá? Mas a gente vai ver se a gente vai conseguir também quebrar o sistema, assim. Ah, mas o usuário não pode fazer isso. Então, o sistema também não pode deixar fazer. Eu vou... Colocou no campo de data, por exemplo, ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar um emoji aqui. Deixa eu ver se ele aceita uma data, assim, muito louca. Se ele deixa eu fazer um agendamento no passado, ou colocar a minha idade pro futuro, assim, meu nascimento pro futuro. A gente vai, então, pensar em tudo isso. Só que às vezes nem tão detalhado. E a gente, depois que vira QA, assim, a gente nunca mais consegue usar um aplicativo com pessoas normais. Aí a gente fica assim, será que eu consigo fazer isso? E tipo, não, gente, é só entra, faz login, para de tentar fazer isso aqui. Outro dia eu vou fazer um cadastro no aplicativo, aí coloquei, tipo, teste 1, 2, 3, e assim, não dava pra mudar o nome depois. E aí, toda vez que eu faço pedido, que é o James do Pão de Açúcar, bem, teste 1, 2, 3, sua compra está saindo, está sendo entregue. Eu, mano... Às vezes eu fico também assim, será que vai aceitar, por exemplo, quando a gente vai fazer um teste que precisa de um campo de e-mail. E daí eu não vou ficar cadastrando meu e-mail em tudo que é teste que eu vou fazer. Então, eu uso, por exemplo, às vezes uso tua mãe que ela usa. Daí eu fico assim, será que esse cadastro aceita? Isso é um e-mail temporário. E daí eu já vi que tem algumas aplicações que já não aceitam tua mãe que ela usa. E sendo que ele é um e-mail válido, segue as regrinhas ali, tem um arroba, tem um .com, mas eu já vi assim, esse aqui foi mais espertinho, ele não aceita. Porque também é uma tática que eu acabo usando, por exemplo, quando tem aquele assim, para receber o e-book, você tem que informar teu e-mail. Eu não quero encher minha caixa de mensagens, eu vou lá usar o e-mail temporário. Só que já tem aplicações que não deixam tu utilizar. Então, realmente a gente vai bem além. Na hora que vai escrever os testes, vai pensar umas coisinhas meio... Podem parecer loucura, ou... o e-mail tem que ter .com. Só que eu já disse, nem todo e-mail tem .com. Eu tenho. Uma empresa nova não tem. E eu acho super estranho, é .io. Porque a empresa é de fora, e aí, tipo, todos os e-mails é de lá de fora. Falei, gente, como não é com .com.br? E tem aplicações que não aceitam se não tiver um .com. Loucura, mano. E-mail.app. E aí, como é que faz? A gente pega toda essa experiência de usuário e vai trazendo para os testes também. Porque é situações que a gente passa e às vezes não vai estar ali no requisito. Esse aqui é um campo e-mail. Não vai estar ali assim, esse campo e-mail tem que ter tal tamanho, tem que ter o .com. Só vai estar ali que é um campo e-mail, mas nós como QA, né, vamos pensar em todos estes casos. E nisso a gente pode ser bem, bem aleatórios. Mas aí, a gente vai pensar no caminho feliz e todos os caminhos alternativos possíveis. E mesmo assim, o usuário vai encontrar um outro caminho. Sempre. A gente pensa assim, o dev pensa assim, não, mas jamais o usuário tentaria fazer dessa maneira. Aí o QA pensar, ele vai tentar. Ele vai. Alguém vai. É isso. Já vi a frase saindo de tech lead, de desenvolvedor, pensando assim, de alguma suposição que eu levanto, mas isso aqui e tal pode dar problema. Mas também, né, o usuário não vai fazer isso, né? Se eu pensei... Eu amo. Somos 8 bilhões no quando mundo, isso gente. acontece. Outra pessoa já pensou a mesma coisa que eu. O usuário, ele sempre encontra um cenário que a gente não pensou. É incrível.
tem um poder, assim, incrível de descobrir mais um caso. A gente escreveu uma centena de casos de teste. O usuário descobre o 101. Ele tem esse poder. Então, o dev já duvida do QA, e o QA dele duvida do usuário, então assim, é meio que sem limite. Eu super me identifico com todas. Eu tô pensando aqui que geralmente eu sou taxado como uma pessoa chata quando eu vou experimentar qualquer aplicação ou serviço, porque eu comecei a estudar processos com um BPM. Então, assim, para mim, passo a passo, o fluxo primário e secundário é um negócio que é espontâneo. Então, se eu for num restaurante, a primeira coisa que eu fico prestando atenção é como é que é o processo de atendimento, como é que o cara, como é que a pessoa faz do momento que deixa o cardápio da minha mesa até o momento que ele consegue chegar até o balcão para deixar o pedido, né? Quais são os gargalos desse processo, o que poderia ser refeito no layout do restaurante para talvez otimizar. Então, e às vezes isso eu tenho que me controlar muitas vezes, porque isso vira a conversa inicial que eu tenho assim que eu sento, né? Então, mas eu tô vendo que eu só tenho um pezinho lá no QA, na verdade. Total. Sabe aquele negócio de você ir num restaurante e o seu requisito é comer? Só que assim, você falou sobre o atendimento, o cardápio, a limpeza do lugar, se tinha lugar para sentar, se eu tive que esperar para entrar, se na hora que chegou tinha cabelo, sabe? É esse tipo de coisa, assim. O cabelo na comida é um exemplo muito extremo. Mas assim, o talher tá limpo, que eu vou consumir, é um talher de plástico, é um talher de metal. Então a qualidade, ela não está envolvida, às vezes, só no que a gente colocou, às vezes, que a gente, né, aprende nos cursos, que a qualidade é atender o requisito. Assim, você vai no restaurante para comer, se for só esse o seu requisito, todos esses outros parâmetros você perde. E a qualidade, ela começa até na experiência já de baixar o aplicativo ali. Então, ela tá realmente desde o início. Ou a forma que eu vou fazer login, se eu posso, por exemplo, eu quero salvar a minha senha, eu não quero ter que ficar digitando a minha senha, eu quero poder fazer login pela biometria, ou se eu preciso preencher todo o cadastro, eu posso utilizar um cadastro de redes sociais. Então, realmente vai desde o início. E tô dando exemplos, nem cheguei ali ainda no que, diferente do aplicativo, tudo isso está envolvido. Então, é realmente uma visão do todo. E pelo que comentou ali, que já acaba tendo essa visão, né? Seria bem-vindo, seria um QA muito legal, né? Se quiser entrar para a área. Tem esse probleminha aí, aqui eu fico... Da Carol, ela puxa as pessoas. Fico tirando, mas tipo, eu tô ali em engenharia de software, por exemplo, quando as pessoas perguntam, que faculdade eu faço para ser QA? Se for não existe nenhuma faculdade específica de QA, existem algumas pós-graduações, especializações de QA, mas se for ver a faculdade, né, a mais próxima é a de engenharia de software, porque, na verdade, o QA ele não deixa de ser um engenheiro de software, né? Ele vai ter que entender de arquitetura também, ele é quase um profissional pato, ele tem que fazer um pouco de tudo, ou não precisa fazer, mas tem que pelo menos entender de tudo, né? Então, eu não sei desenvolver, mas eu entendo do desenvolvimento, eu entendo da tecnologia que está sendo utilizada, tenho que entender essa tecnologia também, porque vai influenciar a forma que eu testo, né? Não só qual tecnologia está sendo utilizada, mas às vezes até uma diferença de versão. Eu estou pedindo para fazer uma coisa, mas a tecnologia que é utilizada não permite. Então, tenho que entender da tecnologia também e vou ter que entender a lei do negócio. Entra muito também engenharia de requisitos. Se a gente for para o lado de certificação, a base de certificações é a de testes e de engenharia de requisitos. Então, realmente ali... requisitos e engenharia andam lado a lado com o QA, ou até o design thinking que tu citou para a área
de design, a gente utiliza também na área de QA, porque a gente tem que estar pensando ali em quais são os usuários, tem que estar pensando, e aí vai pensando no usuário. O usuário ele não é único, são vários. E o mesmo aplicativo também vão ter diferentes tipos de usuários utilizando, e aí, então eu tenho que fazer meus testes também pensando nesses diferentes tipos de usuários que vão utilizar meu sistema. Eu acho que realmente a área de QA ela é muito, muito ampla, embora seja dentro da tecnologia, que normalmente é ligado à área de exatas. Eu digo que QA, na verdade, está mais para humanas, porque depende muito, assim, da avaliação, né? Então, porque por mais que QA existe, ou como deve ser, mas QA muito depende, falo até demais, né? A Patrícia fica até braba. Dá pra ver que curte. Assim, não sei vocês, mas A Patrícia Eu fica fico até brava braba. quando? Quando eu falo depende. Me faz uma pergunta, eu falo depende. Porque dentro depende de muita coisa. Porque depende, é resposta de desenvolvedor, entendeu? Não, mas pra QA responde quase tudo. Depende. Como eu faço? Depende. Depende do que tu quer, ou tem tempo, como eu vou testar isso aqui? Tem tempo para testar? Não tem tempo para testar, porque falta de tempo acontece muito, então às vezes, eu tenho que testar isso aqui, mas eu não tenho tempo. E uma questão de tempo não tem como fazer, às vezes, então depende. O que tu vai testar depende. Tem pouco tempo, eu vou ter que ver o que é prioritário, ou o que é mais, ou não só de questão de prioridade, por exemplo, quanto ao uso, mas não, se esse ponto aqui da aplicação quebrar, ferra tudo. Então, é isso aqui que eu vou testar. Então, tudo depende. Eu amo QA também por isso, porque não tem só um caminho, tem vários. Isso é muito legal dentro da área. Tem muito do depende também na área de design, né? Uma coisa que eu tento tirar muitas vezes das conversas, quando eu tô tendo, ainda mais quando o pessoal que tá iniciando na área, fazendo a migração, vem conversar, perguntar os negócios, e já vem de discussões com outras pessoas, e geralmente as respostas sempre foram depende. Mas como é que é um processo de desenvolvimento? O que eu posso pensar? Depende, tem que ver isso, tem que ver aquilo outro. Eu falo, não, cara, nem sempre depende, porque metodologia está escrita. Agora, o que você vai conseguir fazer é que depende. Aí eu meio que mudo um pouco o momento que eu falo depende. Porque é bom, passa uma segurança. É que assim, muito, tem algumas coisas muito relativas, mas tem algumas coisas que a gente também, e complementando um pouco do que a Carol e a Paty trouxeram um pouco antes, a gente tem algumas coisas também que a gente tem que estar meio afiado, alinhado. Isso pode, isso não pode. E é por isso que muito dev, às vezes, fica incomodado com o papel da pessoa da qualidade ou do teste, seja só o analista de teste, que não participe de todo o processo e tal. Mas tem algumas coisas também que a gente tem que dizer não. E assim, não é nem que é óbvio, né? Porque eu tomo muito cuidado com esse negócio do óbvio. Mas assim, a gente tem algumas técnicas, algumas métricas, alguns resultados que nós vamos atingir, que nós temos um parâmetro muito específico no qual eu posso falar, isso aqui passou, isso aqui não passou. Então, assim, o depende, ele vai um pouco numa coisa um pouco mais sobre o que é qualidade, algumas coisas que as pessoas perguntam, mas no nosso dia a dia a gente é muito resolutivo. A gente ou é filtro ou é esponja. Assim, tem que tomar um pouco de cuidado também, assim, com as relações humanas. Mas tem muitas coisas que a gente precisa determinar. Não, isso aqui não, também. Joia. Pô, as definições de qualidade eu acho interessante, porque vai depender, obviamente, né, o que tem de desejo, né, das necessidades e, na verdade, do planejamento, né, o que é qualidade. Eu estou lembrando, geralmente, as frases que chegam quando eu sou contratado por algum serviço, geralmente assim, a gente quer fazer um software, um sistema, um aplicativo, geralmente vem com a solução final, né?
mas a frase geralmente é assim. Eu queria um aplicativo que eu tive uma ideia, só que ele tem que ser bonito, tem que ser bem bonito, tem que ser um negócio, sabe, bem diferentão, assim, Legal. bonito e tem que ter uma boa qualidade. Tá, vamos pra cima e pra trás. Eu sou bastante socrático, então fica assim, o que é bonito pra você? Não, mas por exemplo, Eu não ia chegar. Eu posso te dar uma sugestão? Você fala assim, bonito que nem eu. Aí, tipo, já quebra a pessoa já não sabe o que responder. Se ela te chama de feia, já cria ali um atrito. Mas se ela te chama de bonita, você fala assim, eu ainda não sei o que você quer. Vamos estabelecer aqui uma escala de cores. Aí você traz alguma coisa mensurável. Eu não sei, eu vou muito por esse lado, assim. Quando a pessoa vem com muito fora dos pés na terra, eu tento trazer ela para algumas coisas palpáveis, para eu também entender, assim. Às vezes eu preciso desenhar algumas coisas. Tá? Pois é. Desculpa te cortar. Não, tranquilo, porque eu também tenho essa necessidade dessas conversas iniciais de entender qual é o parâmetro que a pessoa, quando todo mundo fala ou qualifica alguma coisa que está vendo como bonito ou feio, ou como agradável ou desagradável, ou com uma qualidade ou com não qualidade, porque tudo tem qualidade. Só que os seus critérios que você determinou para naquele momento mensurar a sua percepção de qualidade é diferente das minhas, diferente do que foi criado a coisa, o sistema ou o processo, né? Eu fico tentando sempre puxar ali das pessoas o que significou, o que estava na cabeça quando eu falava, eu queria um negócio bonito. Que algumas das disciplinas de design a gente filosofa bastante, assim, falando sobre as percepções do o belo aristotélico, o belo socrático, o belo litiniano e por aí. Então, assim, o cantor belo, não é? Então, e aí, o cantor belo é belo? Por que colocaram esse nome nele? Vamos filosofar sobre as nomenclaturas que deram nos anos 90, né? Então... É que nem o Bonovox. O Bonovox, vocês sabiam que, na verdade, ele tem esse apelido? Porque ele cantava muito mal. E aí, tinha um cara que era italiano, não sei lá, do meio deles, que falou, Bonovox. Aí virou um apelido meio assim, pra tirar uma com ele. Não foi porque ele cantava bem, não, caramba. Então, assim, às vezes pode ser só uma zoeirinha, entendeu? Mas então, gente, eu peço desculpas, mas eu preciso sair. Eu tô aqui no escritório e, assim, eu continuaria falando com vocês pelo resto da eternidade, assim, porque são assuntos que me trazem, assim, muita alegria. Então, eu vou deixar pra Patrícia agora trazer os insights maravilhosos dela, porque essa mulher... Tá gravando? Ai, desculpa. Tá, ela é ótima. E eu preciso ir. Um beijo, obrigada. Vamos combinar outras conversas, mas aí você já me fala que vai durar 2 horinhas? Porque eu... Obrigada, Marcinha. Obrigada, gente. Falou. Boa noite. Então, e aí quando eu tô falando sobre o perceber o que é a qualidade que a pessoa está falando e o que significa o belo, né? E aí essas definições de qualidade vão de lá para cá inicialmente, e depois eu tento trazer o que eu encontro, que é uma das fases do meu processo, é justamente conversar com outras pessoas que talvez sejam um público-alvo e trazer exemplos de coisas que já resolvem ou tentam resolver aquele problema inicial que me passaram para eu tentar fazer a pesquisa, né? Então, assim, eu tento me distanciar bastante da definição dos critérios do que é bom e dos critérios do que é belo e do que é qualidade. Eu tento somente jogar para que alguém tome decisão com as descobertas que eu faço. E aí o que eu fico curioso é nesse momento que vocês vão ter discutido e começado a estabelecer os critérios do que é a qualidade para aquele projeto, para aquele processo ali? É antes, no kick-off do negócio? Como é que começa e quem é que define os critérios de qualidade que vai ter o projeto? O QA, ele pode já entrar nessa fase, porque, por exemplo, o Zoai, ele quer uma coisa, quer um sistema bonito, mas esse sistema bonito também é funcional?
Então a gente já vai entrar ali, porque às vezes a pessoa quer botar um monte de coisinha na tela, mas daí fica assim, tá, e essas coisinhas aí que tu quer colocar na tela tem uma funcionalidade realmente? Porque às vezes não tem, às vezes é só pra bonitinho, então realmente precisa tá ali, então a gente já começa ali a definir como vai ser, ou realmente, isso aqui tem funcionalidade, como vai funcionar? O usuário ele vai ter que clicar, mas tipo, ele vai entender que é só ele clicar ali e vai funcionar, ele vai clicar e vai para outra tela, como vai funcionar isso aí? Então a gente já vai estar pensando nessa fase, porque o cliente ele quer o bonitinho, ele está pensando só ali na visão de usuário, e a gente já é tipo, se tá bonitinho, se vai funcionar, então a gente já está pensando lá no final. A gente sempre tenta pensando no teste e antecipando ele, porque às vezes não adianta eu pensar numa coisa muito bonitinha que lá no final não vai funcionar. Por exemplo, eu já tive experiência que o sistema, para quem desenhou, o bonitinho era tudo meio apagadinho. Eu sou uma pessoa que uso todos os meus... Clean demais. Eu uso tudo no modo escuro. E essa pessoa, o bonito para ela era tudo no modo claro. E o sistema não tinha opção de modo escuro. Outra pessoa fez o assistente e falou, por que esse botão tá desabilitado? Eu falei, não tá desabilitado. Ele é assim. Mas, na visão de quem desenhou aquilo ali, ele tá bonitinho, porque ele queria um sistema muito clean. E realmente, só que ele tava tão clean que outro usuário que não estava envolvido achou que era um botão desabilitado. Eu peguei um caso assim, já de que tinham vários templates, vários temas, na verdade, para um sistema, e em algum momento lá atrás alguém teve uma brilhante ideia de fazer uns tons rosa meio clarinho, e aí, para dar um contraste com esse, que não tem como, não tinha muito como fazer isso também, então o pessoal do desenvolvimento foi tão criativo que todos os botões pareciam que estavam desabilitados o tempo todo. Porque a coloração exatamente não tinha como dar um contraste. Mas, e daí se eu for ver pelo conceito de qualidade, fazia parte do meu requisito ele ter aquela cor ali. Então, tipo, tinha qualidade, passou, atendeu ao requisito. Mas se eu fosse analisar, por exemplo, em questão de acessibilidade, esse teste não ia passar. Porque ele não tinha o contraste mínimo. Então, não tinha qualidade nessa visão. E é interessante porque o QA, ele pode ter... Eu posso ter um QA que trabalha só na visão de acessibilidade. Então, eu posso ser especialista em acessibilidade. E, então, quando é um QA que é especialista em acessibilidade, o teste dele, por mais que atenda a funcionalidade, o sistema funciona, se não tiver acessibilidade... não tem qualidade, não passou. E o que pode ser também uma pessoa que é especialista em performance. Então, funciona, mas funciona bem devagar. Ou funciona um de cada vez. Então, é tipo, se eu fiz um teste, só um usuário, funcionou, tem qualidade. Se eu for olhar na visão de performance, se ele não aguenta a quantidade de dados que realmente vão utilizar, já não tem a qualidade. Então, QA pode ter várias visões. Equipes menores geralmente acabam tendo só um que vai tentar ali acompanhar tudo e ter essa visão de todo, atender aos requisitos que são estabelecidos. E projetos maiores, geralmente os QAs acabam já tendo mais divisões nas tarefas, né, para cada um ter a sua visão ali. Porque, por exemplo, eu posso ser um QA que é especialista ali na parte de requisitos, que eu vou realmente fazer aquela análise de requisitos e ver se o sistema está atendendo aos requisitos, sem estar olhando para o restante. Eu não vou estar olhando se o sistema está bonitinho, vou ver se o sistema realmente faz aquilo que ele deveria fazer. E daí vai ter uma pessoa que vai ver se está atendendo ali na parte visual, que vai ter outra pessoa para ver se está atendendo e nos requisitos de performance, vai ter outra pessoa para ver a acessibilidade. E, principalmente, acho que a acessibilidade e performance é um profissional que tem visto cada vez mais que o mercado tem procurado especialistas nessas áreas, né? Porque a acessibilidade também
para o QA é algo muito importante, porque o sistema pode ser muito bom, mas se eu não estiver conseguindo utilizar ou atender todo o meu público, apesar de ter passado no teste, não posso dizer que realmente tem qualidade. Eu tô percebendo também que o teste, quando você fala assim em alguma etapa ali, não necessariamente é um uso ou uma ferramenta de teste, mas basicamente pode ser um checklist de alguns critérios anteriormente estabelecidos, né? Tipo, tem que atender critérios de acessibilidade. Esses critérios aqui, não atendeu, não atendeu. Basicamente seria algo, talvez até mais nesse sentido, às vezes pode ser isso, do que realmente usar mesmo uma plataforma para fazer uma busca heurística, digamos assim, né? E até o checklist ele faz parte de uma das técnicas de teste, que é um teste por checklist. Pode ser a minha documentação, pode acabar sendo por meio de um checklist, porque daí eu não vou documentar o como fazer, mas eu tenho que validar esses pontos, vou fazer isso por meio de um checklist. Então, acontece bastante, na hora que tu tá testando, tu tem um checklist ali com todos os teus critérios de aceite. Daí, desde o início a gente fala, o QA tem que estar desde o início. Se o QA, ele participou lá no refinamento, ele já participou da definição de critérios de aceite. Quando chega lá no teste, facilita muito para ele ver se realmente atendeu aqueles critérios de aceite, porque daí vai fazer sentido. Se ele conseguiu trabalhar antes também, o desenvolvedor já tinha aquele critério de aceite, já entendia como validar aquilo ali. Então, por isso que desde o início, não tem como fugir, a gente vai estar ali em todas as etapas, e se a gente não tiver, é que acaba sendo aquele gargalo, ou não, depende daí dos critérios de qualidade que definiu, se colocou que não, só tem que funcionar e não importa o como está funcionando, daí também pode dizer que tem qualidade. Depende. Definir o que é funcionar, né? Porque às vezes pode ser tipo, foi, travou depois do sistema, mas o pedido foi. Azar do usuário, que agora ele tem que reiniciar o aplicativo, mas funcionou. Queria fazer um pedido, fez. Daí aquilo. Se no meu requisito estava só que ele tinha conseguido fazer o pedido, tá aí, atendeu. Mas e entra também que eu falei, questão de cultura, tem que ter uma cultura da qualidade. Daí isso aí cultura vai ser feita pelas pessoas, não tem que estar todo mundo pensando em qualidade. Pensando em ter falado de todas as etapas e participar de todo o processo, e métricas, quais são, o que vocês lidam com as métricas na área de qualidade? Como é que é isso no dia a dia de vocês? Vou deixar a Patrícia falar. Ela já tá quase com a boca seca. Não? Claro que não. Vou falar. Mas eu acho duas métricas que podem ser muito bem utilizadas sobre a questão de retrabalho, que chegou para teste, mas teve que voltar para o desenvolvimento. Essa é uma métrica. Vai custar mais caro? Vai custar mais caro, mas eu acho que essa é uma boa métrica de tu acompanhar o quanto tu está tendo de retrabalho, né? Porque é entender em que momento esse retrabalho está acontecendo. Porque tu tem que entender, esse retrabalho está acontecendo porque o desenvolvedor não desenvolveu exatamente o que deveria, ou será que o problema estava lá no requisito? Porque às vezes, se tu analisar os requisitos separadamente, cada um atendia esse requisito, ok, vou para outro requisito. Mas daí, quando tu vê o requisito que estava lá no final, tá em conflito com o outro requisito. Então, se tu for analisar, então, esses retrabalhos, tu consegue identificar onde está o problema, onde faltou ali que quebrou esse ciclo de qualidade. Eu acho que é um ótimo ciclo ótima métrica, né? É esse retrabalho ali, enquanto ainda está na esteira de desenvolvimento. E também analisar o que está vindo de bug, que é o que já está em produção. Porque se eu estou tentando
tentando aplicar qualidade em todo o desenvolvimento, que ainda voltou alguma coisa de produção. Então, também entender onde falhou. Acho que são duas métricas importantes. Os problemas, os bugs que vêm, produção, e aqueles retrabalhos ali enquanto ainda está na esteira de desenvolvimento. Daí, para isso, também depende da forma de trabalho que foi acordado pela equipe, porque às vezes tive algum ajuste para fazer. Falei com o Dev fez o ajuste, mas esse ajuste que ele fez ficou registrado, tem uma tarefa relacionada, então também vai muito desse acordo de como eu vou conseguir monitorar essas métricas, né? Sem dados não tem como ter métrica. Eu acho bastante interessante as discussões no dia a dia de gerar essa rastreabilidade do trabalho. Até onde eu estou, a gente está discutindo frequentemente também essa melhoria contínua de dar visibilidade às coisas. E métricas, as pessoas com que eu já conversei até hoje, às vezes vão muito para o lado de métricas para encontrar sucesso das coisas. E eu fico pensando que, eu sou do pensamento que você estabelece uma métrica para olhar, um formato de acompanhamento, basicamente para evidenciar, seja lá o que for, é bom ou que está ruim também, ou um quantitativo, que a gente não sabe se está bom ou se está ruim. Porque se não tiver um número inicial, pelo menos, a gente acaba não tendo uma base. Tem tantas tarefas por semana, tem tantas tarefas impeditivas por dia, tem tantas tarefas de retrabalho por sprint. Então, se nada disso é contabilizado, acaba perdendo a oportunidade, eu acho, né? A questão perde a oportunidade de melhoria contínua, porque se eu não sei se tá bom ou se tá ruim, eu não tenho como dizer que eu vou melhorar alguma coisa, né? E aí, outra das coisas que geralmente chega quando eu tenho alguns trabalhos de refatoração de plataformas, né? Geralmente, além do tem que ser simples e tem que ser bonito e tem que ser de qualidade, também chega uma outra percepção assim que tem que ser melhor, tem que melhorar o que tem hoje. Tem que ser melhor do que tem hoje. Não, mas para ser melhor eu preciso saber se o que está atualmente está ruim, né? Porque qual é o piso nesse momento para eu conseguir dizer a próxima etapa, né? O próximo degrau da escada aí. E aí, se eu não souber, inclusive, se o que hoje existe tem muito bug, se tem o tempo todo refação, se tem reclamações de usuário em determinados momentos, se está impedindo de executar alguma tarefa, eu não tenho como dizer que eu venho melhorar alguma coisa. Eu só vou mudar alguma coisa, às vezes, com a percepção que eu tenha naquele momento do que é o diferente do status atual. Mas melhorou? Não sei. Eu tenho que ter alguém que estabeleça os critérios de qualidade sobre o que é bom, o que é ruim, ou qual é a etapa atual e a etapa seguinte, para que eu diga, ok, meu trabalho agora vai buscar melhoria, porque os critérios de qualidade foram definidos. Então, no meu dia a dia eu sinto bastante essa falta das definições de eu tenho que chegar lá, mas onde é que é lá? Né? Aliás, onde é que é o aqui? Pra eu saber onde é que é o lá. Os critérios do dia a dia, assim, de métricas, assim, de dar visibilidade às coisas, são discussões constantes, assim, e às vezes eu acho que eu tô só devaneando, levantando todas essas preocupações, porque É por isso, geralmente Jefferson, que a gente bate muito na tecla da importância do QA desde o primeiro momento do projeto. Porque aí você consegue realmente colocar parâmetros nisso aí e definir onde eu tô e onde eu quero chegar. E cada mudança, cada flexibilidade que vai acontecer ali durante o projeto. Porque como a Marcinha falou agorinha, é flexível. Às vezes o que é um parâmetro de qualidade nesse momento, daqui no próximo trimestre já não vai ser mais. O parâmetro mudou um pouco. Não é que isso não é mais qualidade, mas
primordial já é uma outra coisa. Então, a importância disso tudo, porque senão a gente consegue ter métrica. Não adianta, se a equipe ela não está alinhada, não adianta eu estar falando A e a outra parte da equipe está falando B. E aí? Tô falando de abobrinha, o cara tá falando de banana. Não tem sentido. Então, é importante toda essa interação entre a equipe, porque aí sim a gente consegue definir as métricas e colocar no papel, e colocando no papel, fazendo toda essa gestão, que também faz parte do papel do profissional de qualidade, né? Não é só testar e encontrar os bugs para serem resolvidos, mas ele vai documentar tudo isso, e a partir dessa documentação é que ele vai conseguir validar, ó, realmente estava assim e a gente conseguiu melhorar para isso aqui. Nesse sentido. Boa. Bom, Sobre a fama de chato que ela tá acostumado, tá? A gente ouve isso bastante. Mas o que a gente tenta trazer, não só na equipe que a gente trabalha, mas eu, Patrícia, Marcinha, também trabalhando nas comunidades, é mostrar que QA o teste é detalhe, é praticamente um detalhe que a gente faz, né? Que o QA realmente é questão de processo, é questão de cultura da equipe. Então, é mostrar que a gente realmente está no processo todo, porque quando a gente consegue ajustar, trazer qualidade durante todo o processo, o teste lá no final, ele vai ser praticamente só uma confirmação de que está tudo funcionando bonitinho. Então, a gente atua também, às vezes, reestruturando estes processos, né? Reestruturando como deve ver cenários, né? Ou até mesmo melhorando como deve ser uma documentação, porque, como eu disse, a gente vai ter, quando a gente está estudando para CQA, a gente estuda todo o negócio, a gente entende do sistema que a gente está testando, mas a gente entende de técnicas de teste, a gente entende de gestão de projetos, a gente procura estudar também da arquitetura do sistema, como vai ser isso. Várias técnicas, o teste, ele realmente ali, um detalhezinho, que ele tá vendo ali sempre o processo como um todo, e aquilo, a qualidade vai depender da equipe, de que ela vai definir, então vamos definir juntos. E hoje a qualidade é a cereja do bolo, né? Porque tem um tanto de gente fazendo a mesma coisa e querendo entregar um produto. Tá, mas e aí? Como é que vai ser? Eu, por exemplo, se eu vou baixar um aplicativo no celular, baixei lá o aplicativo. Minha primeira tentativa de logar no aplicativo, de fazer aquilo que eu fui ali para fazer, não consegui ali em poucos cliques, eu já abandono, já desinstalo e vou para outro. Pronto. A minha qualidade era essa, eu queria algo que funcionasse de uma maneira muito rápida. Então, assim, tem várias coisas, vários softwares que fazem a mesma coisa. Mas e o padrão de qualidade? Você está pensando de verdade na qualidade como um todo? Bom, uma boa reflexão. Bom, meninas, eu tô gostando muito do papo, mas eu vou deixar um pouco vocês descansarem. Vai longe isso aqui, né? Se deixar. Vai bastante. Eu acho até que pode ter uma sessão 2 com outros pares de trabalho. Porque vocês comentaram de estar envolvidos com PO, com PM ali. Talvez seja interessante até trazer algumas opiniões dos coleguinhas, né? Eu estava pensando certeza. Aqui. Pode ser uma sessão 2. Eu só quero agradecer novamente aí a oportunidade de conhecer a área que, como eu falei, não tinha noção de o que e como atua, né? Qual é o papel, em que momento do processo, em que cenário, né? Se transita ali a qualidade, inclusive, né? O papel de uma pessoa de QA. Então, para mim, foi bastante instrutivo. Para finalizar, assim, vocês diriam para quem está olhando, assim, para quem está pensando ou vendo no LinkedIn ali, o pessoal, fulano trabalha com QA, fulano também trabalha com QA, e aí, mas o que é QA, né? Por onde começar, se eu acho que seria interessante investir nessa área, né? Migrar para essa área? O que vocês diriam para quem quiser iniciar uma migração para a área de QA?
Uma das nossas reflexões sempre que faz toda a diferença para quem está ingressando não só na área de QA, mas em todas elas, é a questão do network, das conexões, e a gente bate muito na tecla, a Carol como representante aqui do Cantinho das QAs, né? A Marcinha também estava aqui como representante de uma comunidade, que é as Girls Testings. Então, a gente bate muito na tecla de que você precisa estar conectado com o meio. A partir do momento que você faz conexões com pessoas que convivem com aquilo ali, que praticam aquilo que você está buscando, indiferente de qual área que é. Você começa a se inteirar melhor do assunto, você começa a fazer parte do todo, você começa a ter acesso às tecnologias, às ferramentas, aos cursos, às comunidades. E no nosso caso aqui do Cantinho das QAs, a Carol pode falar um pouquinho mais, mas assim, fez toda a diferença na minha transição, e eu tenho certeza que a maioria das meninas ali dentro das comunidades em si, na área de qualidade, na área de QA, a gente tem uma comunidade muito forte, principalmente de mulheres, né? Onde a gente se ajuda muito, a gente indica mesmo, e olha, tem esse curso aqui, vai começar isso aqui, se inscreve, tô querendo desistir, não vai não, volta aqui. Eu esfrego a tua cara no asfalto, não é assim, Carol? Carol fugiu. Carol? Ou na terra, para quem mora meio escondido, né? Mas não vou citar nomes. Mas outra coisa que eu cito bastante, que acho que é porque a gente acabou mostrando nesse bate-papo, é que muita gente às vezes chega na área de QA e fala assim, mas eu não sei automação. A gente ficou quase 1h30 conversando, a gente não falou de automação. E para muita gente acha que tem que fazer automação porque as empresas pedem. A verdade é que as empresas pedem, mas a maioria não está preparada. Então, eu diria precisa aprender automação? Sim, precisa, vai facilitar a tua vida, porque tem muito teste repetitivo, então é importante, mas quer iniciar na área, aprende os fundamentos, aprende que é teste, qual é o objetivo do teste, mas foca na qualidade como um processo. Então é realmente entender os fundamentos, entender qual é o teu papel dentro da equipe ali e tentar ver essa parte mais teórica, porque essa parte ali, independente de tu ter automação ou não no sistema, não tem como abandonar. Porque se tu não pensar nisso, tu vai automatizar e não vai estar tendo qualidade. Porque não vamos citar nomes, mas tem empresa que não tem QA, mas tem teste, e daí tu vai lá usar o aplicativo e o botão tá ali, tá funcionando, mas ele tá com o nome que era para estar só lá no código, só o desenvolvedor vê. E na hora que eu tô automatizando, eu posso realmente ter feito um teste, só que eu coloquei para validar que tinha aquele campo, e aquele campo tá ali. Então realmente é ter visão de qualidade. Para isso tem que estudar fundamentos. Mesmo que já esteja na área, revisa. E de forma prática, quer entrar na área, a comunidade Cantinho das QAs no WhatsApp ela é exclusiva para mulheres, mas nós temos uma página no LinkedIn que é aberta para todo mundo. Toda segunda a gente posta vagas e temos um site com uma trilha de estudos. Então, quer começar, tem essa trilha lá no site, que é o cantinhodasqas.com.br. Tem uma trilha gratuita que vai te mostrar quais são os cargos, por onde começar, vai realmente te dar o caminho das pedras. Então, a dica é, aproveitando que a Patrícia entra em comunidades, e essas comunidades elas também vão te ajudar, como o Cantinho, que tem essa trilha e tá aí aberta para todo mundo. Perfeito. Fica a dica, então. Então, meninas, muito obrigado, então, por esse papo. Para mim foi bastante enriquecedor. Eu sou um cara curioso sobre muitas coisas. Essa já entra agora na minha lista das próximo assunto que eu vou tentar aprofundar, porque fiquei bastante curioso sobre processos, sobre dia a dia, sobre participação, até para entender como começar até a abrir espaços em alguns lugares onde eu vá trabalhar, ou projetos que eu participe que não tenha esse papel, né? Para entender como fazer a abertura dos caminhos, que é interessante, né? Já que às vezes não se está
não se facilita uma expertise atuar num projeto ou numa empresa por não entender, né, o que faria ali, né, como atuar. Mas eu gosto de fazer essas descobertas assim, de expertise para entender como trazer mais para perto até do meu processo, principalmente, né, porque aí juntos, como vocês falaram lá no início, né, juntos todo mundo sendo coleguinha, todo mundo caminhando junto, no final a empresa ganha muito mais, porque não tem particionamento de essa aqui é só minha tarefa, aquela ali é a tarefa de fulano, todo mundo realmente colaborar, no final a coisa sai com a qualidade perto da que foi definida, se não melhor, né? E realmente útil. E a gente diminui um caminhão de dinheiro aí que é jogado fora com retrabalho, com processos inválidos e por aí vai. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Então, boa noite para vocês. E eu vou incomodar vocês mais vezes aí, porque eu fiquei bastante curioso sobre várias coisas aí. Obrigada, Jefferson, pela oportunidade mais uma vez. E vamos trocando figurinha. Sempre bom, a gente troca essas experiências aqui, a gente aprende muito também. Eu mesmo não conhecia a tua área ainda e dá para ter uma boa visão. Obrigadão e até mais. Obrigada aí pela oportunidade e venho para o lado que há da força. Já tá com o pé. Então, todo mundo que quiser conhecer. Vai ser laçado, hein? É bem-vindo. Então, estamos por todos os lados e onde a gente não tá, provavelmente a gente deveria estar. É isso. Obrigada aí e até a próxima. Até. É o Carol.